Sabe aqueles olheiros de jogador de futebol, aqueles caça-talentos de atleta que ficam ali na espreita só esperando achar alguém para ganhar rios de dinheiro? Hollywood é mais ou menos assim, com histórias de várias mídias diferentes ou até mesmo do próprio cinema. Quando eles agarram uma história e produzem um ou vários filmes sobre ela e ganham muito dinheiro, aí é só alegria, ninguém segura. Isso não necessariamente é uma crítica, isso é um fato, acontece muito, não é segredo, mas acredite você se quiser ou não, ainda tem muita história excepcional que ainda não virou filme, mas você pode ter certeza que daqui a alguns ou vários anos vão acabar virando, e hoje eu vou falar sobre 6 delas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e levando em consideração que Hollywood já faz isso há muito tempo, hoje eu tive a liberdade de pegar 6 histórias que eu acho assim fenomenais e que nas mãos certas de diretores e roteiristas competentes poderiam se tornar filmes assim extraordinários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades sobre o Refúgio, cinema e séries de TV. Eu já vou começar com o pé na porta, tá? A primeira história é um dos meus livros favoritos, é esse aqui, ó, Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft. Considerado por muitos, inclusive pelo próprio Stephen King, o H.P. Lovecraft é o grande mestre do horror do século XX. Esse cara produziu algumas das histórias que mais influenciou esse gênero, até hoje influencia, não é à toa que esse livro aqui foi lançado, a sua primeira edição em 1936, há quase 100 anos atrás, e a gente ainda tá falando e vangloriando isso aí. Sabe como que é o nome disso? Genialidade. Por mais que nem todos os contos ou histórias criadas pelo H.P. Lovecraft tenham virado diretamente filmes, essas mesmas histórias influenciaram aí vários escritores, séries e filmes. Nas Montanhas da Loucura tá ali no top 3 das suas histórias que mais influenciaram as pessoas no decorrer das últimas décadas. Se você é fã de filme de terror, por exemplo, você deve conhecer um cara chamado João Carpinteiro, lá fora conhecido como John Carpenter, que dirigiu uma das maiores obras-primas do cinema lá em 1982, O Enigma do Outro Mundo, um dos meus filmes favoritos do terror até hoje, assim, sem dúvidas. Esse filme é diretamente inspirado em Nas Montanhas da Loucura, todo aquele aspecto de isolamento no meio do nada, próprio aspecto da insanidade, de seres desconhecidos, da exploração. Todos esses elementos estão presentes no livro do H.P. Lovecraft, porque aqui a gente tem uma expedição no meio da Antártida, aquele senso de exploração, resquícios, indícios de uma civilização muito mais antiga do que a humanidade no próprio planeta Terra, e não é qualquer tipo de civilização, é algo muito assustador. Então, nesse livro, que não é um livro que a gente vê no cotidiano, que a gente lê, não. O H.P. Lovecraft, ele era muito descritivo, né? Ele tinha uma riqueza nos detalhes ali justamente para imergir o leitor naquele ambiente juntamente com seus personagens. E claro, diretamente o senso de horror era algo presente. Não é por falta de tentativa, como por exemplo, o Guillermo del Toro é um fã aficionado por H.P. Lovecraft. O cara já tentou adaptar, inclusive, Nas Montanhas da Loucura. Ele dirigiu o Hellboy 1 e 2, que são bons filmes, e o Hellboy dos quadrinhos também foi inspirado em H.P. Lovecraft, para você ver como é que são as coisas. Todo o universo lá da HQ também trouxe muito, né? Os tentáculos, o terror cósmico. O projeto do filme, infelizmente, ainda está engavetado, mas eu garanto para vocês que pelos próximos 10 anos eles tentam reviver esse projeto e quem sabe a gente não tem uma adaptação decente dessa história impressionante. A segunda história também influenciou muita gente através dessas décadas. É esse livro aqui, ó, Neuromancer, do William Gibson. Esse livro é de 1984, super premiadíssimo, uma das obras ali no panteão do cyberpunk, influenciou outras obras diretamente, como Matrix e Ghost in the Shell. Infelizmente, a história do Neuromancer ainda não foi adaptada para os cinemas. Já tentaram algumas vezes também, sem muito sucesso. É um filme que eu diria que não seria muito fácil de produzir,
mas hoje, com dinheiro e tecnologia, dá sim. Sem contar que para ser uma adaptação bem fiel ao livro, teria que ser um filme bem ousado e violento. Na história, a gente segue um ex-hacker no futuro chamado Case. Esse cara é malandro, tentou roubar aí os seus próprios chefes e ele acabou sendo envenenado, impossibilitando ele de entrar na Matrix. Isso mesmo, tem a Matrix ali, por isso veio o conceito do clássico com Keanu Reeves lá em 1999. Só que aí o Case, quando ele encontra uma personagem chamada Molly, ele vê uma oportunidade de voltar ao seu trabalho e ser curado, porque em breve o cara vai pro beleléu. Claro que a história vai muito mais além, como eu disse, é uma história difícil, aborda existencialismo, tecnologia, filosofia, mas seria muito incrível ver isso numa tela grande no cinema. A terceira história, na verdade, é um conto que eu acho excepcional, me arrepio toda vez que eu vou falar dele, que é Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar. Sr. Valdemar, Lucas, como assim? É uma história brasileira do velhinho que mora perto do boteco? Não, é uma história criada por ninguém mais e ninguém menos do que Edgar Allan Poe, lá em 1845, no século XIX. Não se deixe enganar por esse nome. Sim, Edgar Allan Poe, primeiro que é um dos autores da literatura do terror mais incríveis até hoje. E esse é um dos seus contos que, na minha opinião, é um dos mais aterrorizantes e que consegue envolver o leitor de uma maneira assim imprescindível. Esse conto ele tem só ali umas 8 páginas. Lucas, mais 8 páginas é muito pouco, sim, mas isso aqui na mão de um baita roteirista seria um roteiro adaptado digno de ganhar Oscar, viu? Porque a história é narrada por um personagem chamado P. E esse personagem também é o protagonista dessa história. Ele é um especialista em mesmerismo. Mesmerismo, para quem não sabe, é hipnose. E na história já deixa claro que lá no século XIX ele já tinha realizado várias dessas experiências, só que faltava uma dessas experiências para ele realizar com a hipnose. Uma de alguém que estava bem prestes a morrer, no leito da morte mesmo. E aí é que entra o senhor Valdemar, que é um cara conhecido desse P, que topa, né? Não tinha muito a perder, ele já tava ali, os médicos falaram, ó, você só tem aí mais 24 horas de vida. E aí esse especialista vai até a casa do senhor Valdemar tentar fazer essa experiência, afinal de contas, quem sabe ele até não consegue ajudar o homem que tá prestes a bater as botas. E aí, você faça esse favor, leia esse conto, é rapidinho, como eu disse, coisa ali de umas 8 páginas, mas leia no escuro, o final ali, da metade pro final, o conto fica muito assustador. Então quem sabe nessa ótima safra de filme de terror que a gente tá tendo atualmente, eles não peguem um diretor talentoso, como por exemplo o Ari Aster, para tornar esse projeto uma realidade. A história número 4, na verdade, é um mangá que depois se tornou um anime que, na minha opinião, é um dos melhores já criados e pouco conhecido aqui no Brasil, chamado Monster. Esse mangá foi criado por Naoki Urasawa e segue a história de um jovem cirurgião brilhante chamado Kenzo Tema. E o Kenzo estava com a vida ganha, ainda jovem, era um cirurgião reconhecido, trabalhava num grande hospital, só que um dia ele precisa decidir entre salvar a vida de um político e de um garotinho de 10 anos. E mesmo que as pessoas, os chefes dele, pediram para ele salvar a vida do político por ser mais influente, mais poderoso, o Kenzo se recusou, salvou a vida do garotinho e, para piorar toda a situação, nessa mesma época, alguns médicos, alguns profissionais desse hospital acabaram morrendo, o garotinho que foi salvo e a irmã dele acabaram desaparecendo e a culpa foi toda para quem? Pro Kenzo. Eu não vou falar mais nada sobre essa história, mas se você achou ela interessante até aí, meu amigo, você não viu nada. O negócio fica muito mais intenso, muito mais intrigante, a história é cheia de suspense e eu tenho quase certeza que Monster ainda vai ser adaptado por Hollywood algum dia. Dr. Tenma! O número 5, agora a gente vai lá para os videogames. A gente sabe que as adaptações de jogos não dão muito certo, salvo uma que eu gosto muito, que é aquele Mario Bros. Pelo amor de Deus, eu tô de brincadeira com vocês, porque aquele filme é horrível. Mas aqui a gente tá falando de Metal Gear Solid, criado pelo grande Hideo Kojima, um verdadeiro gênio que tá aí com um jogo novo,
tô esperando, será que vai ser bom? Não sei, mas Metal Gear, o cara conseguiu criar uma mitologia desde o primeiro jogo, lá em 1987. A gente tem o Metal Gear Solid, que é um dos meus preferidos dessa franquia, em 1998, depois vieram vários outros jogos, e aí é uma mistureba doida nessa história. Você tem espionagem, tecnologia, existencialismo, fantasia. O Metal Gear Solid, que eu acho que daria uma boa adaptação, segue o Solid Snake, o grande Snake, que é um espião ex-aposentado que precisa se infiltrar em uma base lá no Alasca para neutralizar uma ameaça com armas nucleares e ainda resgatar uns reféns que estão por lá. Claro que a história se desenvolve muito além disso. E além do protagonista ser muito marcante, a gente também tem uma galeria de vilões em Metal Gear que é invejável, que vão desde o Ocelot até o Liquid Snake. Mais uma daquelas histórias que Hollywood tenta adaptar já há alguns anos, não é tão fácil assim, mas dizem os boatos que tá rolando uma pré-produção do filme. Quem sabe pelos próximos 4, 5 anos a gente não tem uma adaptação, e pelo amor de Deus que seja uma adaptação decente. E a última história que seria fenomenal caso fosse adaptado por alguém competente lá de Hollywood seria Nemesis, criado por Mark Miller e Steve McNiven, se eu não me engano é recente, de 2011, e nessa época agora que estão adaptando aí HQs mais complicadas, eu diria assim, como The Boys, seria uma boa fazer um baita filme ou mais de um filme de Nemesis. A premissa é sensacional. A história, ela dá umas cambaleadas, principalmente no final. Tem muita gente que não gosta, mas como é uma adaptação, mais uma vez nas mãos certas, dá uma arrumada nesses furos. Imagina você um Batman às avessas, ao contrário, um cara que é bilionário, mas ao invés dele ser um herói, ele é um psicopata, um vilão. E aí o Nemesis, ao contrário mais uma vez do Batman, que se veste todo de preto, ele se veste todo de branco e vai fazer aí as maluquices. Quando eu digo maluquice é porque o cara é maluco mesmo, o negócio é violento. Definitivamente não é uma história que seria fácil de contar, afinal de contas você tem um vilão maluco como protagonista, mas um exemplo muito forte atual é que fizeram um filme do Coringa. Então, muito provavelmente, com o sucesso desse filme do Coringa, você pode ter certeza que pelos próximos anos vai rolar Nemesis no cinema. Bem, então é isso, meus amigos, eu tô quase derretendo, meus neurônios não estão funcionando muito bem porque tá muito quente aqui, ainda tem uma luz na minha cara, então já vou encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Deixa aqui nos comentários quais outras histórias que você conhece que ainda não viraram filme e que você gostaria que virasse um filme em breve. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais!